que estão se conectando com a gente nesse momento de adoração, nesse momento de clamor, de intercessão. Eu te faço um convite, eu te convido agora a se conectar diretamente com o trono da graça, o trono da glória de Deus. Esquece os problemas, esquece tudo que está te envoltando, todo o ambiente da sua casa. Agora se desconecte disso e se conecte com o céu, para que possamos receber do Senhor a palavra que Ele tem para os nossos corações. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai. Senhor, eu te louvo e agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar na sua casa, pela oportunidade de mais uma vez, Senhor, estar na tua presença, de louvar e engrandecer o teu santo nome, pois só tu, Senhor, é digno de todo louvor, de toda adoração e de toda exaltação. Senhor, nesse momento eu te peço que adentre com o teu Santo Espírito nos lares de cada um dos teus filhos que estão conectados e cultuando a ti juntamente conosco. Entre, Senhor, nas causas impossíveis, entra, Senhor, na necessidade de cada um, porque tu és o Deus poderoso para curar aquele que precisa de cura. Tu és poderoso, Senhor, para salvar aquele que está aprisionado pelas garras do inferno. Tu és poderoso, Senhor, para entrar com libertação e livramento na casa de cada um. Eu te peço, Senhor, que nessa manhã fale conosco, receba a nossa adoração e o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 13. Efésios 6, a partir do versículo 13, que diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Que possamos estar firmes e revestidos da armadura de Deus, para que mesmo nos dias maus nós possamos resistir e continuar crendo que Ele é aquele que nos sustenta e que vem nos buscar para a eternidade com Ele. Amém? Agora eu convido a evangelista Ieda para estar adorando ao Senhor juntamente conosco. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar.
tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Descansa no Senhor, entregue a Ele as suas aflições. O Senhor cuida da tua casa, da tua vida. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. O teu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Oh, confia, descansa. Que esse hino possa falar ao seu coração. E que hoje o Senhor está te dando a receita. Descansa, confia e espera que o mais Ele fará na sua vida. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agora esteja preparado para ouvir a palavra de Deus com a nossa missionária Kátia Larentes. Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, essa rica e proveitosa oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor, né? O Senhor já tem falado conosco e um dos dois temas que já foram citados aqui também será citado na palavra. É a oração constante e em meio ao mar revolto, nós temos que confiar naquele que nos chamou, né? E eu agradeço muito porque o Senhor, Ele sempre tem confirmado aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, verso 22. Do 22 ao 32. Diz assim a palavra de Deus. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor,
se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns versos que antecedem essa passagem, no começo do capítulo 14, vai contar também da morte de João Batista. João Batista, o primo de Jesus. João Batista, o profeta que veio para abrir o caminho, preparar o caminho para que o evangelho do Senhor fosse pregado, o evangelho do arrependimento. Então ele veio para isso, para preparar os corações, para que o Senhor Jesus viesse lançando a boa semente do evangelho, para que aquelas vidas viessem a ser salvas. E o Senhor ali, quando ele fica sabendo a partir dos discípulos de João Batista que vão ter com Jesus e vão dar a triste notícia de que João Batista estava morto. E eu vejo ali que o Senhor, naquele momento, ele se retira. Ele se retira para buscar a presença do Senhor. Mesmo ele sendo o Filho de Deus, ele tinha plena confiança, porque se ele perdesse o contato com o Senhor, ele pereceria. E ele sentiu aquela vontade, aquele desejo, aquela necessidade em meio à tristeza no seu coração, porque o seu primo havia falecido. E era a vontade de Deus, porque se não fosse, com certeza o Senhor teria feito algo, Jesus teria feito com que um milagre ali acontecesse, ele teria sido liberto da mão de Herodes. Mas era necessário que isso acontecesse, porque João Batista já tinha feito a parte dele aqui na terra. Então Jesus, quando fica sabendo dessa notícia, ele se retira. E diz a palavra de Deus que ele sobe ao monte, porque ele necessita ficar só. E o Senhor vem nos mostrar aqui a partir disso, que tem momentos, irmãos, que nós necessitamos ficar sós. Nós necessitamos, mesmo que você tenha assim, você seja líder de um departamento, mesmo que você seja um pastor, mesmo que você seja assim responsável por várias vidas, você necessita ficar só. Só você e Deus. Buscar a presença de Deus é se desligar do mundo, das preocupações, daqueles chamados. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, fala algo ao meu coração, onde eu venha ser curado. Eu preciso da cura. Não, neste momento eu preciso me retirar para falar com o Pai. E aí é onde eu vejo o quanto é importante a oração. Porque Jesus, ele é o exemplo vivo de que ele não perdia o contato com o Senhor. E depois disso, diz que ele sai. Ele volta ao meio da multidão. Mesmo ali, ele já orou, talvez com o coração contrito, mas já aliviado, porque ele falou com o Pai e o Senhor ali o reabasteceu. E ele volta à multidão. E a multidão volta a buscar o Senhor pelaquilo que Ele pode fazer. Ou seja, o milagre, a cura, aquilo que é impossível ao homem. E a multidão ali começa novamente a buscar o Senhor. E diz a palavra do Senhor que ele, tomado de íntima compaixão, ele vai e começa a fazer novamente aquilo que o Senhor o chamou, aquele ministério pleno em poder, em glória, em cura, em milagre. E ali a dor dele fica de lado e ele começa a fazer a obra do Senhor. Quantas vezes nós estamos tristes e quando alguém precisa de uma ajuda, a gente coloca a nossa tristeza, o nosso eu em primeiro lugar. Quantas vezes você às vezes está triste e alguém te liga? Uma pessoa muito necessitada te liga, manda um WhatsApp e fala assim: irmão, hoje eu não tenho condição.
E você olha para você mesmo e fala assim: Senhor, o que eu tenho de mim, Senhor? Eu não tenho nada. Mas essa pessoa, Senhor, que necessita ainda muito mais do que eu quero que o Senhor me encha neste momento, Senhor, e me dá da tua palavra de consolo, de força, de ânimo, mesmo que não seja nada de mim, mas que seja a tua voz falando a este coração. Oh, aleluias. É assim que nós nos colocamos na presença do Senhor, porque de nós mesmos nós não temos nada. Nós não temos nada a oferecer. Mas o mais importante é isso, meu irmão e minha irmã, é você não se negar. No tempo da tristeza, no tempo em que você está meio desanimado, você não se negue a fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, porque a partir do momento em que você começa a orar pelo seu irmão, a fazer a obra, a colocar de lado todos os danos da vida, os desgostos, a angústia que vem te assolando, com certeza o Senhor vai trabalhando no seu íntimo, e quando você menos esperar, as suas forças foram renovadas para a glória do Senhor. É assim que Ele faz. E esse é o exemplo vivo do Filho amado, Jesus Cristo, que faz isso por nós. E quando o Senhor termina ali, Ele sobe ao monte novamente e começa aquele culto abençoado, aquela pregação, o sermão do Senhor. E Ele começa ali a falar com o povo, e aquela multidão começa a se aglomerar. E quando menos espera, Ele tem que alimentar aquele povo. E todo mundo conhece aqui a multiplicação dos pães e dos peixes. E disse que ali tinha um garotinho que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. E daquilo ali ele levantou ao Pai, ofereceu e agradeceu. E aquilo foi multiplicado. Foi um culto ali que eu acredito que houve muita alegria. Foi um culto ali que o sobrenatural aconteceu. Porque o Senhor é o Senhor que não despede ninguém vazio. Quando você vem buscar o Senhor na palavra, Ele jamais te despede vazio. Ele vem e entra com a tua providência. Era necessário que aquele povo não fosse despedido dali, porque ele tinha algo ainda espiritual para aquelas vidas. Mas para que eles pudessem ouvir a palavra, e que a palavra pudesse fazer efeito, Ele primeiro alimenta a carne. Como é bom, né? Como é bom a gente aprender com o Senhor. E aqui nessa igreja eu tenho levado comigo esse exemplo. Não despedir ninguém com a barriga vazia, né? É um povo feliz, é um povo alegre. E isso, irmãos, a gente aprende aqui com Jesus. Não despede ninguém, não. O irmão às vezes aparece na sua casa 2 horas da tarde, você já almoçou tudo, mas de repente o irmão está sem almoço. Faça como Jesus, não despede não. Faz ali alguma coisinha. E a gente tem aprendido isso com o Senhor, porque através disso o Senhor vai fortalecendo aquela vida e vai abrindo os olhos dela para que veja que você verdadeiramente é um discípulo de Cristo. E depois que faz todo esse culto abençoado, que todo esse povo é alimentado, o Senhor fala assim para os seus discípulos: agora, vocês atravessem, entrem no barco, atravessem para o outro lado, porque eu vou me despedir da multidão. Vou me despedir da multidão e depois é necessário que eu fique só novamente com o Pai. Um culto abençoado, um culto de poder. Eu fico imaginando os nossos congressos. O congresso é assim. A gente se prepara meses e meses. Vamos nos consagrar, vamos jejuar, vamos fazer campanhas de oração, vamos estar assim plenamente ligados só nesse processo. E a luta vem, e o levante vem, e a coisa é tremenda. E chega naquele momento, aquele culto abençoado, um canta, outro canta, e o poder desce, e o fogo cai. E eu acredito que não foi diferente aqui. E o Senhor, Ele esteve ali, foi Ele quem fez o milagre, depois de um culto abençoado, mas mesmo assim, Ele saiu dali e foi orar. Às vezes, irmãos, a gente se apega em festas grandes, mas a festa maior é aquele culto que você vem entregar ao Senhor. Independente de ser uma data comemorativa,
independente de ser aniversário do círculo de oração, independente de qualquer coisa, toda vez que você vai cultuar o Senhor tem que ser dia de festa. Toda vez que você vai se colocar na presença do Senhor, você fala assim: não, Senhor, hoje eu quero que abra os céus, hoje eu quero que o seu derramamento do teu Espírito venha sobre nós, independente do que esteja acontecendo, se tem alguma data comemorativa ou não. Hoje, Senhor, eu quero entregar o meu melhor. E o Senhor Jesus, quando Ele sai daqui, Ele ainda tem a necessidade de buscar mais uma vez a presença do Senhor. Oh, meu irmão, como é gostoso buscar a presença do Senhor. Não é só na alegria, não é só na adversidade, mas que seja constante. A dor maior do Senhor Jesus, quando Ele vai à crucificação, não é o martírio, não é a humilhação, não é a chicotada, não são os cravos nas mãos e nos pés. A crucificação representava um ser maldito que seria crucificado. E esse ser maldito, ele não teria a presença do Senhor. Então o maior desespero de Jesus era aquele momento que Ele estivesse ali crucificado e que Ele saberia que Ele não teria a presença do Pai. Oh, aleluias! Como é difícil você ficar sem a presença do Pai. E Ele fazia com que a vida dele em oração plena, ele jamais perderia o contato com o Pai. Ele sabia que aquilo era depósito no céu. Ele sabia que aquilo era regozijo da alma, era ânimo para a vida dele. Senhor, o Senhor afasta de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, ainda assim eu vou cumprir os teus propósitos. Aleluias! É na oração que ele venceu, porque ele persistiu em oração, ele persistiu em guardar o contato com o Pai. Meu irmão, eu não sei o que você tem passado, mas persista em guardar o contato com o Pai. Aleluias! É guardando o contato com o Pai que nós venceremos. É de joelhos que você derrota o inimigo e as adversidades que vêm assolar a sua vida. É de joelhos, é clamando aos céus, porque o Senhor, Ele se levanta do trono e entra com a providência, mas é de joelhos, é de joelhos. Oh, aleluias! E o Senhor ali na terra, diz o livro de Marcos, esse de Mateus não, ele não revela isso, mas em Marcos, no capítulo 6, no verso 47 e 48, narra que o Senhor, quando ele estava na terra, ele estava em terra, mas olhando os discípulos lá no barco, no mar. Ou seja, quando ele viu todo aquele vento, o mar se revolta, e eles tentando ali sobreviver, remando, naquele cansaço, naquela exaustão, e ele estava olhando, ele estava vendo. Então, meu irmão, esse mar revolto, esse vento contrário que nós estamos passando, que você está passando, seja na sua vida, na sua casa, na sua família, seja como for, é um vento revolto que está vindo contrário à sua direção. O Senhor está olhando, e o Senhor está cuidando, Ele está ali olhando, e Ele fala assim: não, no momento certo, eu vou lá de encontro com eles. E diz a palavra do Senhor que Ele vai. E o nosso barco em meio ao mar, sendo sacudido pelo vento, ali como eles estavam se sentindo e achando que iam perecer. Mas Ele vai indo no caminho. E disse que quando eles percebem alguém caminhando sobre o mar, eles temem, eles não sabem dizer o que poderia ser, então eles falam: é um fantasma. Aí então o Senhor diz que ele fala assim: não temas, sou eu. E um que estava no culto,
o grande culto da multiplicação, o grande culto de milagre, Pedro, ele ouviu a voz do mestre e falou: peraí, eu conheço essa voz. Não é um fantasma. Eu conheço essa voz de poder, essa voz que tem uma ordem, que vem dos céus, essa voz que a gente pode crer, que quando nós estamos em meio a circunstâncias difíceis, é essa voz que acalma, é essa voz que vem com refrigério. E ainda ele diz assim: Senhor, se é o Senhor, então peça para que eu vá ter contigo. Mas ele sabia que era o Senhor. Ele sabia que era o Senhor. Ele sabia que aquela voz era conhecida como a voz do Senhor. Ele já estava andando com o Senhor. Ele já sabia dos trejeitos do Senhor. Ele já conhecia o modo de falar, o tom da voz. Ele já sabia que era o mestre que estava vindo em socorro. Aleluias. E quando ele percebe que é o mestre, ele fala: Senhor, ele é ousado mesmo, irmãos. Ele é ousado. Ele fala assim: não, eu preciso viver o extraordinário de Deus. Eu vou sair desse barco, porque eu preciso fazer uma história diferente. Eu já reconheci que este é o Messias, este é o verdadeiro Deus. E para aprimorar aquilo que Ele tem para a minha vida, eu preciso sair do conforto, da comodidade. Eu preciso sair da inércia, para que a minha fé seja ainda mais para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. E quando ele sai daquele barco, eu fico imaginando aqueles homens ali. Eu não sei o que passou pela cabeça deles, mas é sempre assim, meu irmão. Quando você pede algo para o Senhor, você faz algum propósito, você prova o Senhor, e o Senhor fala assim: então vem. Apenas uma palavra ele diz: vem. Você coloca ali, você levanta ao seu redor vários espectadores. E eu vejo aqueles discípulos dentro do barco como espectadores. Sabe como que é? Observando a cobaia. Peraí, vamos ver se vai dar certo com ele. E eles olhando, entendeu? E imaginando o que poderia acontecer com Pedro. Pedro é sempre ousado mesmo. Pedro às vezes fala umas bobagens, né? Porque ele toma a frente. Mas Pedro tinha reconhecido a voz do mestre. Ele sabia que ele não ia perecer. Então ele pega e se atreve a sair do barco. Então, meu irmão, quando você se atreve a sair do barco, saiba que é algo sobrenatural que você vai vivenciar. Você não vai mais vivenciar o milagre do seu irmão que senta do seu lado da igreja. Você não vai mais vivenciar a vida do seu vizinho. Você não vai mais vivenciar o milagre, todos os milagres que acontecem ao seu redor, mesmo na sua vida, não. Você vai ser protagonista do teu milagre. Aleluias. Ser protagonista do seu milagre, sabe o que é? É você estar bem mais próximo do Senhor. Porque enquanto os discípulos ficaram dentro do barco, Pedro estava cada vez mais se aproximando de Jesus. Aleluias. Ele estava cada vez mais próximo. E eu acredito que quando Jesus disse assim: vem, vem Pedro, o Senhor Jesus parou. Sabe quando você está ensinando seu filhinho a andar, que ele está tutibiando, mas que você precisa colocar nele a confiança em ti, para que ele não fique amedrontado. Você fixa os olhos nos olhinhos dele, você para e você fala: vem. Oh, aleluias, eu consigo ver esse cuidado de Jesus. Ele diz para Pedro: vem, vem que eu vou ficar aqui te esperando. Vem que você vai viver o sobrenatural comigo neste dia. Vem que eu vou escrever essa história. Alguém vai escrever essa história na palavra, que em 2020 vai ser relatada, para que meus filhos cresçam na fé, para que meus filhos se firmem cada vez mais em mim e acreditem que em meio à tempestade, em meio ao mar revolto, em meio ao vento contrário, eu sou o refúgio. Aleluias. Ele fez tudo pensando em mim e em ti, meu querido. Ele fez tudo pensando em nós.
Aleluias! Não foi nada aleatório, não. Ele fez porque ele sabia que hoje nós precisávamos dessa palavra. Aleluia! E Pedro se atreve. Só que a palavra de Deus diz que ele sentindo o vento contrário. Às vezes, irmãos, nós estamos no caminho certo. Nós estamos na direção certa. Pecamos quando tentamos ser juízes dos nossos irmãos e vemos ele perecer, e muitos falam assim: está em pecado. Não, não fala isso não. Às vezes ele está no caminho certo, mas a ventania é tão contrária que ele perde o foco em Jesus. O medo nos assombra. O medo nos paralisa. O medo faz com que nós perecemos muitas vezes. Mas o que faz a diferença é de que Pedro não se desviou do caminho de Jesus. Ele estava assim, sentindo o vento contrário. Ele estava assim, sentindo muito medo. Mas quando ele focou ali, não, é ali que eu tenho que ir. Mesmo ele afundando, o Senhor Jesus vai e abaixa. Oh, aleluias, e resgata com a tua mão de poder. Quantas e quantas vezes nós achamos que o mar vai nos submergir, nós achamos que o fogo vai nos consumir, mas o Senhor, Ele vem na hora exata. E todos aqueles que estavam no barco olhando, olha, Pedro também era um homem cheio de falhas. Também era um pescador como aqueles demais ali, a maioria deles que estavam ali. Mas ele mostra que quando a gente segue a palavra, a voz de Jesus, porque ele foi pela voz de Jesus, quando ele faz isso, algo extraordinário acontece. E o Senhor se abaixa. Ele se abaixa em humildade para buscar, para resgatar aquele filho que ousou sair da comodidade para viver o extraordinário com ele. Aleluias. É assim que o Senhor faz, meu irmão. Nesse tempo, eu tenho visto, tem muita gente, a gente tem ouvido muito testemunho, mas infelizmente eu tenho visto também muita gente se calar, muita gente se fechar como concha. Mas o Senhor está mandando dizer para você nesta manhã: eu sou contigo. Saia do barco, venha ao meu encontro, porque eu tenho algo extraordinário, sobrenatural. Quer viver algo surpreendente para a sua vida, para o testemunho, para aqueles que te olham e dizem assim: não, ele não vai conseguir, ele não vai muito longe, porque o vento é contrário, o cenário todo está ao contrário da sua vida. Mas você tem aquele que te chamou. Apenas uma palavra ele disse para Pedro: vem. É a palavra de poder de Jesus. Ele diz para você nesta manhã: vem, saia do barco, ouse a ter mais experiência comigo, a ficar mais próximo de mim. Sou eu quem te sustento. Enquanto você estiver vindo na minha direção, eu vou falando e você vai ouvindo a minha voz. Oh, aleluias, aleluias. E diz que quando ele resgata Pedro ali naquela situação, ele traz, e os dois vão caminhando. Eu não sei se eles vão caminhando ou se o Senhor pega ele nos braços, não importa. Mas quando o Senhor está conosco, Ele nos dá a segurança, o socorro. E diz que naquele momento eles entram no barco. E quando eles entram no barco, o vento se acalma. Ou seja, era necessário aquele trilhar de Pedro. O Senhor muitas vezes não vai fazer o vento se acalmar enquanto você não sair do seu lugar, enquanto você não for da direção dele,
Enquanto você não ir e falar assim, não, eu vou seguir a voz do Mestre. Eu vou fazer aquilo que ninguém faz. Eu vou fazer aquilo, chamar a atenção do Senhor para a minha vida. E diz que quando acontece isso, o Senhor pega Pedro e entra no barco. E assim o mar e o vento se acalma. Que o Senhor Jesus venha falar aos nossos corações mais e mais neste tempo. Não se sinta só. Em nenhum momento você está só. Tudo o que tem acontecido é permissão de Deus. O Senhor, Ele mandou que aqueles homens entrassem no barco e fossem para o outro lado. Ou seja, Ele ordenou que fosse para o outro lado. Então se Ele falou para você assim, olha, você continua vivendo. Você continua fazendo tudo o que você fazia antes. Porque eu vou ao seu encontro. Sou eu que vou dar a solução para os seus problemas. Sou eu quem que vou te dar a cura. Sou eu que vou abrir a porta, aquela porta que todos falam assim, nunca vai se abrir. Aquilo que o homem já disse, não, ele vai perecer porque não tem mais jeito. Não desanimes, não desanimes. Ontem a palavra do Senhor foi, esperei com paciência no Senhor. Oh, aleluias. Esperar com paciência no Senhor é você colocar crédito nos propósitos que Ele tem para a sua vida. E ter certeza que aquilo vai se concluir. No momento certo, na hora certa, vai acontecer. Então, meu querido irmão, querida irmã, não pereça. Não se sinta só, porque o Senhor é conosco. E no momento certo, Ele vai vir ao nosso encontro e vai acalmar toda a tempestade. E quando Ele entrar no seu barco definitivamente, no barco da sua vida, da sua família, do seu relacionamento, você vai ver como tudo vai mudar. A palavra de Deus diz que teve uma certa vez, ele estava dentro do barco, mas ele estava dormindo. E o barco começou também a tempestade, o vento forte. E eles ali achando que eles fossem perecer, foram ali acordar o mestre. Senhor, o Senhor vai deixar que pereçamos? O Senhor jamais vai deixar que pereçamos. Há coisas que nós necessitamos passar para que nós venhamos ser fortalecidos para aquilo que o Senhor ainda tem para as nossas vidas. Tenha certeza que cada prova, que cada luta que nós passamos aqui é para a glória do Senhor Jesus. O testemunho de Pedro é para a glória do Senhor Jesus. E o nosso testemunho aqui na terra também é para a glória do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Você tenha tido a sensibilidade de ouvir aquilo que o Senhor trouxe para o teu coração nessa manhã. Porque Pedro reconheceu a voz de Jesus. Eram 12 que andavam continuamente ali com Jesus, que eram os discípulos que aprendiam de perto. Mas só Pedro teve a sensibilidade de escutar e compreender que era a voz do Mestre que lhe falava. Então você vai compreender e vai entender, escutar a voz de Jesus a partir do momento que você tem intimidade com Ele. Orai sem cessar, regozijai-vos sempre, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Dá graça na bonança, dá graça na adversidade, porque na adversidade é a oportunidade que Deus se faz presente para glorificar o nome dEle na sua vida, para mostrar que Ele é Deus da tua casa, que Ele é Deus da sua família, e que Ele é aquele que não nos desampara. Amém? Oremos agora, agradecendo ao Senhor por essa palavra. Senhor Deus, Pai, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que vem de encontro aos nossos corações e vem de encontro, Senhor, às nossas necessidades nessa manhã. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é poderosa. Ela é poderosa, Senhor, para ir de encontro aos corações aflitos, para ir de encontro, Senhor, aos corações necessitados. Senhor, eu Te louvo e Te agradeço porque Tu és o Deus que não desampara, Tu és o Deus que não esquece. Tu és, Pai, o Deus que não permite que pereçamos, mas Tu estás pronto, Senhor, a nos estender as mãos e
nos resgatar. Ainda, Senhor, quando nós falhamos e erramos, Tu és aquele que vem ao nosso encontro e nos retira do charco de lodo e nos coloca, Senhor, no lugar que o Senhor preparou para nós. Senhor, vai de encontro a cada família, a cada irmão, a cada irmã que nesta manhã está, Senhor, juntamente conosco cultuando o Teu nome. Vem, Senhor, sobre o Teu povo e sobre a Tua igreja nessa terra e nos guarde, Senhor, e nos capacite para continuarmos seguindo aquilo que o Senhor nos instituiu. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Que a paz do Senhor repouse sobre o seu coração, independente das circunstâncias. Amém.